Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar mais uma aula do nosso curso do Ideia Estática. E a nossa aula de hoje é dar continuidade ao nosso primeiro passo do treinamento de uma ligação viga-pilar, mostrando um pouquinho como é que funciona o software. De repente a gente até fazer uma primeira análise para testar um pouco quais são os recursos e como é que a gente consegue visualizar a interface gráfica de resultados, tá? Vamos lá. Então, na nossa aula anterior, comentamos um pouco sobre questões de etiquetas, de configurações de arquivo, né, de como criar, renomear e configurações gerais. Explicamos um pouquinho para vocês como é que funciona a questão dessa barra superior, quais são os recursos que ela oferece. E ficamos de conversar um pouco sobre algumas questões importantes, na minha opinião, que fazem referência aos carregamentos, tá? Como é que a gente basicamente enxerga os carregamentos aqui dentro da ideia estática? Todos os carregamentos que são aplicados, pessoal, eles aparecem visualmente na interface gráfica aqui. Então, observem que o pilar tem uma compressão de 100 kN, um momento de 100, quer dizer, de 25 kN. Temos outros esforços que são transmitidos aqui pela parte de vigas, tanto em termos de momentos quanto forças cortantes. E enfim, então a gente pode, a depender do nosso projeto, criar diferentes casos de carregamento. Todos os casos de carregamento estão indicados aqui nesse elemento que se chama efeitos de carga. Então, quando eu clico em efeitos de carga, observem que eu posso clicar no LE1, que é um primeiro load case que está aqui disponibilizado de forma padrão aqui nessa template foi criada. Uma coisa que é muito interessante aqui da ideia estática é que o ideal é que essa opção cargas em equilíbrio estejam habilitadas, tá? Observem quando a gente passa o mouse aqui no ideia estática, o cargas em equilíbrio, quando eu simplesmente passo o mouse por cima, o ideia estática apresenta a possibilidade de dois modos. O modo em que ele é ligado, portanto habilitado, que é o que é recomendável, em que essa ligação como um todo, esse nó de ligação, ele está em equilíbrio. Ou seja, a gente extraiu de repente essa informação de um modelo estrutural de análise, de cálculo, tipo o SIA, o STRAP, o RFEM ou qualquer outra ferramenta que a gente utilize para análise, e que ele já vinha em equilíbrio aqui no Ideia Estática. Então, quando a gente geralmente faz essa conversa com outros softwares de análise, naturalmente esse equilíbrio já é verificado, já é garantido e, consequentemente, faz muito sentido trabalhar com essa carga em equilíbrio habilitado, tá? Observem que todos os esforços aqui são esforços que seguem 6 graus de liberdade. 3 forças, esforço normal, esforço cortante na direção local Y, esforço cortante na direção local Z, momentos fletores MX, MY, MZ. Então, essencialmente 6 graus de liberdade. Em ambas as extremidades do pilar, por isso consta a informação de P1 início, P1 fim, e a viga tem apenas uma extremidade, né? Viga fim. E quando a gente observa aqui, pessoal, embaixo, forças desbalanceadas, observem que tudo está zerado aqui. Ou seja, em outras palavras, a gente tem que toda a ligação está em equilíbrio, todos os esforços vão conduzir ao equilíbrio da ligação como um todo, tá? Então é isso que acontece quando a gente se comunica de maneira geral com softwares de análise estrutural ou que a gente faz um equilíbrio manualmente e que a gente consiga garantir que não haja desbalanceamento nas ligações, certo? Vamos imaginar, pessoal, que eu crie um desbalanceamento arbitrário, aleatório. Por exemplo, vamos imaginar que eu pegue esse estado de forças e crie uma perturbação nesse estado. Por exemplo, eu adicione uma força normal na minha viga V1. Eu coloquei aqui 100 kN. Então, coloquei 100 kN, naturalmente o nó de ligação ele deixa de estar em equilíbrio. E, consequentemente, aparece aqui embaixo forças desbalanceadas com esses 100 kN indicados, tá? Aí vem aquela pergunta, Alberto, para onde que o ideia estática vai transmitir esse desbalanceamento? É uma pergunta interessante, né? O que que o ideia estática vai fazer com esse desbalanceamento?
O ideia estática vai permitir ao usuário selecionar uma vinculação em qualquer extremidade dos pilares ou da viga que a gente está aplicando o carregamento. E todo esse desbalanceamento vai ser transmitido para essa vinculação escolhida. Por exemplo, quando eu clico aqui no elemento P1, observem que quando eu clico nele, aparece uma chapinha vermelha aqui embaixo. Então, está muito claro que esse elemento pilar, com essa chapinha vermelha embaixo, é um elemento que a gente chama de elemento de apoio. Ou seja, qualquer desbalanceamento de carregamento vai ser transmitido para aquela extremidade inferior ali, que é o elemento de apoio. Mas vamos imaginar que eu, como usuário, não queira exatamente o pilar como elemento de apoio, que eu queira uma viga V1 como elemento de apoio. O que isso vai refletir no meu modelo? Eu posso clicar em viga e aqui em cima eu posso clicar em definir apoio. Então, quando eu clico aqui, a chapinha vermelha que antes estava acoplada ao pilar, agora vai estar acoplada à viga. Ou seja, todo o desbalanceamento da ligação agora vai ser transmitido para cá, ok? Então, o usuário já começa a verificar que o Ideia Estática oferece recursos e oferece possibilidades para ele. E claro que quando oferece possibilidades, o usuário tem que escolher numa encruzilhada. Olha, para onde é que eu vou? O que é que eu faço? Tá? Então, aqui a gente tem que ter sempre um cuidado muito grande. Tá? Se a gente já tem toda a nossa estrutura em equilíbrio, não vai fazer diferença para o software quem é o elemento de apoio. Por exemplo, se eu mantiver aquele estado de carregamento já introduzido inicialmente e definir elemento de apoio viga ou pilar, isso não vai fazer diferença na minha análise, porque toda a ligação já está em equilíbrio e a gente não vai ter desbalanceamentos sendo transmitidos para a ligação. Tá? Agora, se a gente tem pequenos desbalanceamentos ou a gente imputou manualmente desbalanceamentos maiores, aí sim a gente tem que ter um cuidado muito grande quem é o elemento de apoio, porque o fluxo de carregamento pode estar sendo direcionado para um elemento que não tenha nada a ver com a história. Tá? Então essa é uma primeira observação, já é um primeiro ponto de atenção que o usuário tem que ter quando a opção cargas e equilíbrio está habilitada e quando a gente faz edições manuais aqui nesse nosso componente, certo? Agora, Alberto, o que acontece se eu tenho o cargas e equilíbrio desabilitada? O que acontece? Pessoal, cargas em equilíbrio desabilitada é uma situação que geralmente é interessante quando a gente tem, assim, a gente não conhece os resultados do modelo estrutural e eu quero fazer um dimensionamento de um elemento específico de ligações, por exemplo, dessa end plate aqui da viga, certo? Eu quero introduzir um esforço arbitrário para essa viga e quero verificar como é que se comporta o end plate, como é que se comporta o pilar, como é que se comportam os enrijecedores. Então, às vezes, é um tipo de análise meio que imputada pelo usuário. Então, geralmente, essas situações acontecem. A gente tem diversas situações que acontecem na prática, certo? Por exemplo, vamos imaginar que eu deixei aqui o cargas em equilíbrio desabilitada, que eu crie um novo caso de carregamento e que eu queira avaliar o seguinte, olha, o que acontece? Aqui eu vou retornar, pessoal, o pilar como elemento de apoio. Vocês vão verificar que com a opção cargas em equilíbrio desabilitada, agora todas as extremidades dos pilares, as duas extremidades desse elemento estão bloqueadas. Então vamos imaginar que eu criei um segundo caso de carregamento e queira dimensionar essa end plate para uma situação de um esforço cortante específico atuante na minha viga. Por exemplo, vamos imaginar que eu queria introduzir um esforço cortante de menos 50 kN. Aqui eu não vou utilizar na direção Y, vou utilizar na direção Z. Então, editei aqui, então menos 50 kN. Será que essa ligação passa para um corte de 50 kN? Então, se a gente quiser avaliar especificamente essa end plate, alguma pequena interação que a viga tenha com o pilar aqui, eu posso manualmente fazer isso. Desabilitei cargas em equilíbrio, ou seja, não estou preocupado com o equilíbrio dos outros componentes e o reflexo desse equilíbrio na ligação, e conscientemente eu estou forçando
a avaliação de uma força reportante de 50 kN nesse componente. O que será que acontece aqui com essa ligação? Observem que a gente tem 50 kN aqui, eu não tenho a possibilidade de introduzir forças em outros componentes da ligação, como o pilar, por exemplo, e eu não tenho mais aparecendo aquela opção de cargas em equilíbrio. Então, automaticamente, esse 50 kN está sendo transmitido aqui por essa ligação, ele vai ser absorvido pela plaquinha vermelha que está aqui em cima, pela plaquinha vermelha que está aqui embaixo. Se esse comportamento retrata o real comportamento da estrutura, é o usuário que tem que se preocupar com isso. Né? O software está te dando uma opção de forçar uma análise e que vai trazer ao usuário uma necessidade de julgamento se essa situação é compatível com a realidade ou não, tá? Então vamos lá. Uma questão que a gente vai editar aqui para tirar essa observaçãozinha vermelha é essa observação de solda 2 não foi possível executar. Eu não vou me preocupar por enquanto com esse elemento, eu vou simplesmente desabilitar esse comando. Certamente alguma solda aqui foi desabilitada. Eu quero desabilitar também essa chapinha e essa solda que está aqui embaixo. Então eu vou clicar nessa chapinha. Automaticamente o IDE estática me levou uma chapa intitulada SP1. Eu vou desabilitar ela. E o software me informou também que a solda S1 não foi possível executar. Então vou desabilitar essa operação. Então, literalmente, eu quero verificar o comportamento da ligação com essa end plate, com os parafusos e com a força de 50 kN sendo transmitida. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou calcular a nossa ligação. Cliquei aqui, não me preocupei em definir, mudar nenhuma geometria, simplesmente eu quero calcular para verificar como é que a ligação está se comportando. Aqui, pessoal, eu só vou fazer uma pequena modificação. Vejam que a ligação ela não foi completada, né? Ela parou em 75%, os parafusos tiveram problemas, mas eu quero desabilitar aquela primeira combinação que foi criada, que é LE1. Então eu só quero analisar a minha ligação em si para essa combinação LE2. Vou colocar aqui em calcular. Então, calcular o IDE estática conseguiu finalizar 100% da ligação. Verifiquem que a parte de chapas do modelo, elas atendem critérios normativos aqui, critérios de dimensionamento do software, a gente vai comentar sobre esses critérios. Os parafusos, eles atendem também, estão trabalhando a 15%, sendo que o limite é 100%, e as soldas estão trabalhando a 19%, sendo que o limite é 100%. Então, o que eu vou fazer para enxergar algumas avaliações de dimensionamento dessa ligação? Eu vou vir aqui na aba Verificação e a gente pode começar a explorar alguns recursos de visualização. Por exemplo, vamos imaginar que eu queira enxergar a distribuição de tensões equivalentes nesse componente. Clica em tensões equivalentes. Vejam que toda a ligação, pessoal, ela está muito azul, né? Tá com cores muito frias, deixando muito claro que a gente tem uma ligação pouco carregada aqui. Então está tudo muito frio aqui, tudo muito folgado, né? Tudo azul. Né? Se eu quiser enxergar, Alberto, a configuração deformada, eu posso? Posso. Eu vou clicar aqui, ó, na minha barra superior em configuração deformada. Eu vou aumentar o fator de escala aqui numa barra superior, vou colocar 100. Né? Vejam que aqui essa configuração ela não está. A ligação é tão pouco carregada que mesmo assim ela nem evidencia muitos deslocamentos aqui no nosso componente. Se eu quiser enxergar a malha em elementos finitos, eu posso clicar aqui em malha. Então, observem que a malha está sendo evidenciada aqui. Enfim, então a gente pode, pessoal, continuar fazendo análises aumentando, por exemplo, o esforço cortante. Vamos imaginar que eu quero aumentar aqui esse esforço cortante em... Selecionar aqui os casos de carregamento. Vou imaginar que eu quero aumentar aqui para 250 kN. Vou aumentar essa ligação. Vou calcular de novo.
Então, novamente, a gente tem uma ligação que está aprovada, soldas trabalhando a 75%, os parafusos trabalhando a 83%, o nível de deformações plásticas também pequeno. A gente vai falar em outros momentos sobre esse critério de deformações. Vou novamente em verificação e vou pedir para que o software me mostre as tensões. Então, novamente, observem que agora a gente já tem cores um pouco menos frias, né? Observem que a configuração aqui deformada da estrutura não está assim muito clara, está até um pouco estranha, né? Ó. Então a gente tem aqui a ligação sendo trabalhada. Ok. Então, à medida que a gente vai mexendo em alguns parâmetros de carregamento, a gente tem comportamentos distintos. Por exemplo, vamos imaginar que ao invés de eu aplicar um esforço cortante aqui de 250 kN, eu quero aplicar um momento fletor de 100 kN. Será que essa ligação passa, não passa? Vamos ver. Vamos colocar calcular. Então a gente consegue mexer no software de forma intuitiva, de forma rápida, para que ele faça diferentes análises. Então agora eu apliquei um momento na ligação, aí a gente, agora a ligação já está se comportando de uma maneira mais esferada, né? Então a gente está observando aqui uma tendência de tração na linha de parafusos superiores. Eu estou enxergando algumas cores frias em regiões que não são muito solicitadas aos momentos fletores, uma região aqui mais próxima da alma. Regiões mais quentes, que estão indicadas aqui em vermelho, né, indicando que os parafusos estão tracionando a região de ligações. Regiões aqui pouco solicitadas são as regiões em que a gente tem os enrijecedores, né, comprimidos ou tracionados. Enfim, então vejam que o ideia estática nos permite explorar várias questões interessantes de análise, certo? Agora, novamente, se esse estado de carregamento, essa condição de carregamento é coerente ou não, o usuário, ao estar com cargas em equilíbrio desabilitado e a gente não se preocupar com essa questão, o usuário tem que fazer o julgamento, ok? Então, basicamente isso. A gente vai em outras aulas, outras apresentações, explorar novos recursos do IDEA. Então, esse nosso recurso de hoje, nosso objetivo de hoje foi falar sobre essa opção cargas em equilíbrio. E, obviamente, a gente vai continuar falando sobre isso em algumas outras aulas para mostrar alguns possíveis impactos que a gente tem na análise nesses casos em questão, tá ok? Então, espero que vocês tenham gostado. Novamente, foi mais uma degustação de ideia estática, primeiros passos da ideia. E até a próxima, pessoal. Grande abraço a todos.